ano, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Não esqueça a nossa aula de número 7. Vamos lá? Mensagem do dia. Sorria ao acordar e expresse gratidão. Sua primeira respiração matutina é prova da graça de Deus em sua vida. Seja grato pelo dom da vida, pelo dom de respirar e faça o seu dia um excelente dia. Vamos lá para a nossa aula? Bom, livro didático, nosso quarto visto. Inicia-se na página 19 e termina na página 23. Gente, não deixem acumular visto, tá bom? Vamos lá ao nosso assunto. Exposição oral didática, o aposto na figura de linguagem, ironia. Vamos lá para a nossa aula? Vamos iniciar com um poema de Cecília Meirelles. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Ai, palavras, sois o vento e diz no vento, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento e diz no vento, e quedais com sorte nova. Quer dizer que as palavras são tão importantes na vida da gente, e tudo que você fala é como se o vento levasse, e fica vindo e indo, porque as pessoas também falam, também usam as palavras, então vamos usar as palavras sempre de maneira positiva. Senhores, exposição oral didática nada mais é do que o seminário. Tem gente que ouve essa palavra seminário e já fica com medo. Justamente foi a pesquisa de um professor da sexta série na Suíça, em 1994, 51% tem medo, timidez dos seminários. As 70 das atividades de leitura em voz alta não gostam de fazer essa exposição, não gostam de ler em voz alta, porque acham que vão errar, que os colegas vão criticar, e a crítica ela pode ser destrutiva. 68% compreensão oral da narrativa, ou seja, 68% tem medo que não entendam ali o que eles estão dizendo, não entendam a ideia que eles querem passar. Então, as primeiras palavras que os pesquisadores ouviram foi timidez, foi medo de receber crítica e colegas parasitas. O que fazer com eles? Ou seja, a timidez é um dos principais motivos para que essa exposição, esse seminário não saia ali da melhor maneira que poderia sair. Bom, a organização interna da exposição. A fase de abertura, o aluno expositor, ou seja, aquele que vai apresentar o seminário, tomará contato com seu público, saudando e legitimando a sua fala. Introdução ao tema, apresentação e delimitação do conteúdo referencial a ser vinculado durante o seminário. O aluno vai dizer qual é o tema dele, com segurança. Nada de papelzinho na mão, livro na mão, não, tem que ter segurança. A apresentação do plano da exposição, o aluno expositor explicitará à plateia quais são as enumerações das ideias e os subtemas, esclarecendo, ao mesmo tempo, sobre o produto. Um texto planejado. Isso daqui foi tirado do livro do Pietro. D. Desenvolvimento e encadeamento dos diferentes temas. E. Recapitulação e síntese do tema exposto. F. A conclusão. O expositor transmite uma mensagem final ou também submete o ouvinte a um problema novo, dando abertura ao auditório para um futuro debate. Encerramento é o momento de agradecer ao público. Ou seja, gente, você, para fazer um seminário, para fazer uma exposição, você tem que planejar desde a abertura até o encerramento, sem papelzinho na mão, você tem que estudar aquilo que você vai apresentar. Como preparar a sua apresentação? Para ter uma boa apresentação oral, é necessário planejamento, preparação e organização e experiência, ou seja, o primeiro seminário pode ser que não saia nota 10, mas pelo menos 9 com os planejamentos tem que sair. Com o tempo vai ficando natural.
O esquema a seguir inclui algumas ideias a serem consideradas ao planejar a preparação da apresentação. Bom, primeiro quem? Quem é o seu público? Serão professores, serão alunos, examinadores? No caso, como é um seminário escolar, o seu público vai ser o professor e os seus colegas, os alunos. Por quê? Porque o público deve ouvi-lo, torná-lo interessante e deixar o público saber o porquê é valioso para eles. Então, que assunto você escolheu? Por que eles vão lhe ouvir? Porque o assunto é interessante porque você sabe falar sobre ele. Onde? Verifique a sala onde será dada as instalações que serão disponíveis. Se a tecnologia falhar, você ainda pode dar a sua palestra. Gente, o que acontece? Antes de iniciar sua exposição, seu seminário, você tem que verificar se o data show, se o computador, se seu cartaz está tudo ok para na hora você não se perder ali e acabar perdendo a sua pontuação. Quanto tempo vai ser sua apresentação? Quando você deve usar seus recursos visuais? Ou seja, se a professora der 30 minutos, você vai ter que, naqueles 30 minutos, apresentar com excelência o seu trabalho. O quê? Organize suas ideias. No início, diga o que você vai dizer. Não sobrecarregue as pessoas com muitas ideias novas. Ou seja, se você vai falar sobre água, você vai falar sobre água, sobre a poluição, sobre nascentes, você vai delimitar os assuntos que você falará no seu seminário. Não pode ser água no geral, não. Tem que ter sempre uma delimitação de tempo. Como fazer um bom discurso? Ou seja, a sua oratória na hora de apresentar seu seminário. Pense sobre as apresentações que você participou, ou seja, as aulas também que você ouviu, ou o que a professora explicou na sala. Considere as habilidades de apresentação do seu professor. O que torna essa apresentação interessante e envolvente? O que os torna tedioso e esforço para se sentar? Podemos ver de seguinte slide como podemos fazer. Ou seja, aqui está mostrando no desenho, se você perceber, está mostrando aqui alguém mostrando em um quadro um desenho, uma imagem do seminário que ele está fazendo para os colegas. Então, gente, pense nos pontos negativos e positivos do seu discurso. Por que as pessoas têm que lhe ouvir? Características linguísticas. Bom, você tem que ter coesão, sinalização, desenvolvimento, uso de marcadores, organizadores, introdução e formulação. Vamos lá ver cada item desse. Coesão temática. Então, falaremos agora e precisa agora, ou por uma ideia contrária e a dinâmica. Ou seja, a coesão por quê? Porque você vai falar qual o assunto que você vai dissertar. Ou seja, vai expor para o seu público, os alunos. Sinalização do texto, que distingue no interior das séries subtemáticas as ideias principais das secundárias. Ou seja, você vai apresentar o seu tema e dentro do seu tema vai ter um subtema mais importante. Você pode usar as palavras sobretudo, principalmente, é relevante, tudo que é mais importante do seu trabalho. Desenvolvimento das conclusões resumidas e das sínteses. Então, você pode usar as palavras portanto, nós vimos então, que bom, agora eu gostaria de resumir. Você vai estar resumindo o que você falará no seu trabalho. Sintetizando. Organizadores temporais. Você pode usar, que são os organizadores de tempo. Ao longo dessa exposição, falarei aproximadamente uma descrição, ou seja, você vai colocar o tempo dentro da sua apresentação. Introdução de exemplos explicativos ou ilustrativos, você pode usar figuras, pode usar fotos, imagens para ali acrescentar o seu trabalho. Reformulações em forma de paráfrase ou de definições. Gente, vocês já sabem que a paráfrase é a construção do seu texto dentro de outro texto, ou seja, você tem um texto original e sem fugir da ideia, você vai usar a paráfrase. Você vai parafrasear o outro texto, mas sem fugir do que o texto original queria dizer, desde que esteja dentro do seu trabalho, dentro do contexto do seu tema.
do seu seminário. Estrutura da sua palestra. Manter o seu público atento, explicar como organizou o seu trabalho, use de recursos visuais, dê a conhecer o seu público que está a concluir o trabalho. Ou então, gente, eu gosto muito quando tem seminário e os alunos usam slide, mas se você não souber fazer slide, você pode usar cartazes também, desde que as letras estejam legíveis, seja uma caligrafia bonita e te auxilie no seu trabalho sem ficar lendo cartaz, mas só para ajudar. Tom de voz, velocidade. Uma boa maneira de descobrir é gravar a si mesmo. Pode sentir que a sua pausa é demorada, mas na verdade para o público, pausas são necessárias e dá-lhe a sensação de que você está confiante, ou seja, se você fala muito rápido durante o seu seminário, você vai dar a entender que você quer que aquilo ali termine rápido, que é só alguma coisa que está te maltratando. Não, você vai falar devagar, pausadamente sobre o assunto e dar a entender que você está por dentro, literalmente, do assunto. Linguagem corporal. Faça contato visual com o público e tente parecer relaxada. Nada de ficar estalando os dedos durante a sua apresentação, andando de um lado para o outro na sala, ou inquieto, porque às vezes durante o seminário, ainda mais quando é em grupo, o aluno tem mania de encostar lá na parede, ou encostar lá no colega, não está nem aí para a postura. Então, postura. Ser organizado. Ensaiar sempre a sua conversa em voz alta e não na sua cabeça, ou seja, quanto mais você ensaia no seu seminário, mais desenvoltura você vai ter, porque você já vai estar acostumado com aquelas palavras e com aquele tema, então vai sair naturalmente. Vamos lá. Como controlar os nervos? Essa aí é bem difícil, mas encare a apresentação em público como uma oportunidade para desenvolver habilidades e perder a vergonha. Ou seja, quando você está ali conversando com o público, dissertando, fazendo seu seminário, você vai acabar se acostumando e até gostando disso. Concentre-se nas necessidades do seu público. O que é importante para ele saber? Como você vai transmitir essa mensagem? Como eu falei, se você vai falar da água, pegue pontos bem interessantes sobre água que despertou seu interesse, que possa despertar o interesse também dos seus colegas, que vão ser os alunos. Não fale muito rápido, como eu já disse, falar devagar, falar pausadamente, significa segurança. Organização interna da exposição. Bom, memorização, leitura em voz alta, fala espontânea. Então, pensamos que seria didaticamente razoável levar os alunos para construir exposições não para serem lidas, mas que se apoia bastante em suportes especificados, anotações, gráficos, citações, esquemas, etc. Fala alto e distintamente. Captar a atenção da audiência variando a voz, gerenciando suspense e seduzindo. Ou seja, quando ele diz variando a voz, quando chegar aquele ponto importante, você vai elevar sua voz e aquele ponto ali que você quer que ele preste atenção, vai moderando a voz, mas sempre com firmeza. Como lidar com o tempo das perguntas? Se a professora disser, olha, o seminário vai ser aberto, os alunos vão fazer perguntas, então você tem que se preparar muito bem. Nesse momento é quando o público coloca questões que pode aproveitar este momento para interagir com o público. O fato de que as pessoas estejam a fazer perguntas pode ser uma indicação de interesse em sua conversa, ou seja, quando a professora pergunta, tem alguma pergunta? Aí sempre tem aquele aluno que gostou, que ficou curioso, e você saberá responder a pergunta. Pergunta de colocação. Tente aparecer genuinamente interessado em receber perguntas. Talvez seja necessário repetir a pergunta para certificar-se de que todos que estão ali na sala de aula estão ouvindo. A professora pergunta se tem alguma pergunta e se ninguém aparecer, diz, não, gente, não tem uma pergunta sobre tal, que é para despertar o interesse e vão, com certeza vão se interessar para fazer perguntas do seu seminário. Não fuja das perguntas. Verificar se você entendeu a pergunta, porque às vezes as pessoas fazem perguntas e você entende outra coisa. Quando não entender a pergunta, pergunte
qual seria a pergunta do público, no caso, o outro aluno. Lidar com perguntas difíceis. Não entre em pânico. Algumas frases que pode utilizar em situação difícil. Se você não tem certeza daquilo, se você não entendeu direito, você diz, você tem razão. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Por quê? Porque quando a pessoa faz a pergunta, porque às vezes ela já sabe a resposta, mas ela quer testar o palestrante. Ou seja, ali o seminarista. Essa é uma pergunta muito interessante, no entanto, não é algo que eu me enfoquei, ou seja, você pode dizer isso na hora do seu seminário, mas sem encheção de linguiça, sem enrolar o aluno. Se você sabe, responda. Dicas para apresentação oral. Temos aí 10 dicas para apresentação. Primeiro, linguagem corporal é importante. Nada de mão no bolso, de papelzinho na mão, de estar olhando para a lousa, olhando para o nada, não. Foque nas pessoas que estão lhe assistindo. 2. Fale alto e claramente. Nada de falar baixinho, que às vezes não dá nem para a professora te ouvir, nem os alunos. E como é que você será? Isso é irritante, gente. Tem pessoas que vão fazer seminário ou exposição oral que nem sabe o que está escrito. Por quê? Porque foi dividida a turma e um colega ficou para fazer os slides e você nem teve o trabalho de ler o que você explicaria. Então, muito cuidado com isso, porque só olhar para o quadro onde estão os slides e você não saber o que está apresentando é nota baixa na certa. 5. Use recursos visuais para enriquecer a sua apresentação, ou seja, como eu disse, vou continuar no tema água. Use ali imagens que mostrem coisas lindas que vivem na água, rios, nascentes, cachoeiras, use todas as imagens lindas. 6. Mantenha sempre contato visual com sua plateia, ou seja, olhe para a plateia, nada de cabeça baixa, nada de cabeça alta, não. Direcione a sua visão. 7. Não tenha receio de se dirigir, ou seja, fale com a sua plateia, interaja com ela. 8. Tente usar uma roupa que não deixe marcações de transpiração, ou seja, quando você fica nervoso, você transpira, começa a ficar suado, aí vai ficar aquela marca feia de transpiração, mesmo na escola, então tenha cuidado com isso. 9. Foco na mensagem, evite fugir do assunto principal, ou seja, se está falando de água, não vai falar de terra, né, gente? Então, por favor, mantenha o foco sempre. E 10. Mãos tremendo, segure uma caneta, relaxe e sorria. Se você está tremendo muito, pega uma caneta, faça lá a apresentação no slide, mas não deixe transparecer seu nervosismo. Então, vamos lá. O que se deve levar em conta na exposição oral? Itens muito importantes que você deve levar em consideração. Tomada de consciência da situação de comunicação de uma exposição, de sua dimensão comunicativa, que leva em conta a finalidade do destinatário. Exploração das fontes de informações, utilização de documentos como gráfico, transparências, uma boa estrutura da exposição, hierarquização das ideias e planejamento. Desenvolvimento das capacidades de exemplificação, ilustração e explicação. Tomada de consciência da importância da voz, do olhar e da atitude corporal, conforme já assinalado, conforme nós já falamos, gente. Então, tenha sempre o domínio do seu assunto, porque se você tiver o domínio, você vai ter desenvoltura para lidar com o assunto, lidar com o público e ter excelente nota. Bom, agora vamos entrar aí no gênero textual ironia, porque nós falamos... Vamos conhecer agora a figura de pensamento ironia. O que é ironia? Uma figura de pensamento. Consiste em empregar uma palavra ou expressão com sentido diferente do convencional, normalmente gerando humor sutil. Na tirinha abaixo, a Joaninha do último quadro faz uma ironia ao dizer que a escolha é tuta, é consciente, quando na verdade a intenção é dizer que a escolha é errada. Vamos ver? Então, Tuta, o que quer fazer hoje? Aí Tuta é de shopping, aí alguma outra opção que nos deixe menos infelizes e miseráveis por conta da busca incessável pelo consumo? Deixa eu ver. Eu quero shopping mesmo.
ótima escolha, muito consciente, ou seja, ele estava sendo irônico, porque não é nada consciente escolher ir pro shopping para aumentar o consumo, na opinião do amiguinho dele. Vamos lá. Etimologia. Etimologia da palavra ironia. Palavra derivada do latim euroneia, significa perguntar fingindo não saber da resposta. Também significa disfarce ou dissimulação. Então, aquela pessoa que faz aquela pergunta meio dissimulada, porque já sabe a resposta. É como se dissesse bonito, hein? Não está dizendo que a pessoa é bonita, está dizendo que aquele ato não foi legal. O uso da ironia. Normalmente se emprega uma palavra ou expressão com a intenção de dizer o oposto dela. Não necessariamente o sentido real, precisa ser o oposto do aparente, apenas diferente. Exemplo, por que não fala mais alto? Lá do outro bairro ainda não dá para ouvir. No caso, é a mensagem que foi passada para o sujeito fazer silêncio, porque ele estava falando muito alto, quer dizer, que se ele falar mais alto ainda vai dar para ouvir lá no outro bairro. Bom, uso da ironia. Aqui um exemplo aqui com Cebolinha. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí o Cascão, muito feliz, Cebolinha, você aprendeu a falar? Aí ele fala, claro. Aí ele foi irônico por quê? Porque ali o desenhista, o cartunista, colocou um desenho só para enganar o pobrezinho do Cascão. Sabendo o problema da pronúncia do Cebolinha, que troca R por L, podemos perceber que mesmo ele afirmando que aprendeu a falar, não é essa a realidade. A fala corrente foi uma pegadinha do desenhista com o Cascão e com o próprio leitor. Afinal, o balão da fala está preso na parede. Cebolinha apenas se posicionou embaixo dele. Olha aí que irônico. Agora chegou a hora da nossa atividade, a hora de praticar tudo que vocês aprenderam. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdos e vamos lá para a atividade. Meus queridos, não é necessário vocês fazerem a página 19, porque a página 19 seria a nossa preparação para a nossa exposição oral, nosso seminário, mas no momento nós não iremos fazer. Então, vocês vão responder a partir da página 20 até a página 23. Página 20, organize as ideias. A primeira, a segunda questão é sobre o aposto, que nós estudamos nas aulas anteriores. Na página 21, vocês lerão o verbete de enciclopédia, que é H, o terrível, e responderão as questões propostas. Página 22 está a primeira, copie a entrada do verbete. Gente, a entrada do verbete é o título do verbete. Qual é o termo do verbete? O tema. Qual é o tema? Está junto também com a entrada. E pede para você identificar desse tema qual é o aposto. Então, depois que você identificar na letra A qual é o tema, na letra B você vai dizer qual é o aposto desse tema. Na letra C diz qual é a função desse aposto. Por que esse aposto está aparecendo aí? Porque ele acompanha o quê? Ele caracteriza o quê? Uma dica. Aí você responderá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na quinta diz assim: a quem este verbete pode interessar? Então, interessa aqui que público pode ter interesse? Crianças, jovens e adultos ou crianças ou pessoas que se interessam em revistas em quadrinhos? 6. Qual o uso do estrangeirismo aportuguesado nesse texto indica? Meus queridos, eu quero que vocês se atentem à sexta questão que diz: há uso de um estrangeirismo aportuguesado no texto. Vocês já procuraram, já transcreveram. E depois, na letra A, diz: como se escreveu essa palavra repetida, a grafia original? Como ela é escrita no inglês? Na letra C, você observa alguma palavra sendo usada com mais frequência em sua grafia original aportuguesada? Essa resposta é pessoal, você vai dizer qual a palavra de justificar. E na letra C, em seu texto, você utiliza essas palavras de sua grafia original ou aportuguesada, explica. Então,
Em seu texto, você utiliza, quer dizer que na sua vida você utiliza palavras que são aportuguesadas? Sim ou não, identifique qual é essa palavra. Eu quero destacar aqui na página 23 com vocês sobre o soneto da felicidade. De todo meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tento, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo cada momento, em seu louvor, e de espelhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ah, se eu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, a fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que seja imortal, posto que é a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que lindo, né, gente? Nessa 7, você vai copiar todos os apostos desse poema e transcrever nas linhas abaixo. Na questão 8, você fará a leitura da internet que você fará a leitura desse texto e marcará as alternativas que estão corretas, ok? Prestem bem atenção na pergunta. As novas tecnologias da informação e comunicação, como a Wikipédia, têm sido trazidas inovações que impactaram significativamente a sociedade. A respeito desse assunto, o texto mostra a falta de confiança na veracidade dos conteúdos registrados na Wikipédia. Você vai marcar as alternativas que você julga aí quais são, que mostram que as pessoas não acreditam na veracidade da Wikipédia.